Olá, eu sou Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas. Estou aqui com muito prazer para falar um pouquinho com você da visão da consciência quantiônica e hoje vamos falar sobre o que é ser um terapeuta. Você é um terapeuta? Você quer ser um terapeuta? Você está um terapeuta? Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, convida seus amigos, vamos fazer junto, tá bom? O que é ser um terapeuta? Ser um terapeuta todos nós somos. Não importa a função que você exerça, profissional ou não, não importa o seu tipo de comportamento, a sua missão dentro do seu grupo familiar ou social, mas todos nós desempenhamos um papel de terapeuta. Ser um terapeuta, no meu modo de entender, é fazer alguma coisa, fazer a sua parte, contribuindo sempre para o todo. Você, da forma mínima possível, mesmo sem aparecer muito, sem ser notado, sem se tornar ícone, você fazer aquela sua pequena parte que contribui para o todo. Ultimamente, nos últimos 15 anos, a expressão terapeuta tem ganhado força e está se tornando referência. E é muito fácil de entender. Fácil de entender porque o homem, a mulher, o homem, o ser humano, luta com o instinto da sobrevivência para manter o seu corpo físico saudável e, portanto, a sua vida saudável, seguindo as regras dos costumes de cada época. E acreditam que, seguindo as regras, cada um está fazendo o seu melhor. E as regras vão mudando. Meu avô não se comportava como meu pai, como eu também não me comporto como meu pai. E com certeza meu filho não vai se comportar como eu me comporto. Porque é o processo de adaptação, da evolução da espécie, da comunidade, se adaptando aos novos tempos, às novas tecnologias. Então, ser um terapeuta há 50 anos atrás tinha conotação diferente, embora não fosse chamado de terapeuta, do que é hoje. Nós tínhamos que fazer as coisas com muito mais esforço físico, botar a mão na massa. Diferente de hoje, que tudo se aperta um botão e você já consegue tudo o que precisa. Então não importa, e não importava qual a profissão que você exercesse, há 50, 100 anos atrás, você sempre era o terapeuta, porque no mínimo, o conceito de família, de casta, como era seguida com a rigidez que era, até do princípio que até que a morte nos separe, porque dificilmente um casal se separava, porque não era aceitável pela sociedade, havia as adaptações, e você tinha que cumprir lá na família o seu papel de pai ou de mãe, que é ser o terapeuta. Cuidar da vida dos outros para que os outros sejam minimizados nas suas dificuldades, ou seja, ajudar o próximo. Então o mundo foi se modernizando, foi criando novas tecnologias, mas também o homem começou a enxergar a vida um pouco diferente. Há 400 anos atrás, 500 anos atrás, 600 talvez, o homem acreditava, por exemplo, que o mar ele terminava na linha de horizonte, que quando chegasse lá na linha do horizonte, virava um abismo, um precipício, e o homem tinha medo de atingir a linha do horizonte. Até que alguém corajoso, que alguém que iluminado, alguém que tinha aquela crença de que era possível
foi fazer a tentativa e conseguiu provar que não existia precipício, que a Terra era redonda. E muitos exemplos aconteceram para que você, que eu, que os nossos pais, nossos avós, conseguissem entender as coisas de formas diferentes. E isso é o processo evolutivo. A gente vai se adaptando. Eu mesmo, quando eu nasci, em 1946, né, pós-guerra, era uma situação muito difícil a vida naquele tempo. Existia, por exemplo, racionamento de querosene, que era o grande fluido para iluminar as casas, seus lampiões, óleo comestível, óleo de cozinha, também racionado, sem falar em combustível, então, né? Porque a guerra dizimou com tudo, enfim, houve escassez e tinha que dividir para a população o mínimo, né? Para que evitasse que alguns ficassem com tudo e muitos ficassem com nada. E assim era a forma de se fazer. Me lembro que as pessoas tinham um cartãozinho, a família tinha um cartãozinho que tinha direito de ter lá X litros de óleo comestível por mês. Iam lá com a carteirinha no posto, na vendinha, né? Receber sua cota e lá se marcava e tinha que se virar com aqueles litros de óleo. Não importa se tinha um filho ou 10 filhos, e tinha que se virar e se adaptar. Então imagina o papel terapêutico dessa mãe que recebia 1 litro de óleo para cozinhar para 10 pessoas, 10 filhos, 10 bocas famintas. Que papel terapêutico. Deixar todo mundo satisfeito, saciar a fome de todos com o mínimo que tinha à sua disposição. Isso era terapia. Criar família saudável, unida, com o propósito de ser gente, porque todos eram felizes, porque havia pouca informação. Na medida que o mundo foi evoluindo, começou a chegar o telefone, aí começou a chegar o rádio, a televisão, e a informação foi sendo passada com muito mais rapidez. E passava então todo mundo a ter conhecimento muito mais rápido de uma informação nova. E, portanto, a evolução do sistema passou a acontecer com muito mais rapidez e, portanto, cada homem, cada mulher teve que se adaptar a um novo sistema muito rápido. Observe, por exemplo, a geração dos anos 50, que é o meu caso, 46. Nós vivenciamos as experiências de Woodstock. Um cara teve a coragem de tocar o hino americano numa guitarra e fumar maconha. E ficou lindo. Nós presenciamos Elvis Presley, nós presenciamos Beatles, aqui no Brasil, Roberto Carlos, a geração Jovem Guarda. E quanta mudança houve com esses movimentos jovens. Era muito rápida a evolução. E essa geração teve que passar por uma transformação muito rápida e teve que se adaptar muito rápido à nova situação de consciência das pessoas, porque o corpo físico era o mesmo, mas as situações nos levaram a ter nova concepção, ter que enxergar a vida e os acontecimentos de forma diferente. Então essa evolução que foi tão rápida, que começou então lá no fim dos anos 80 e já nos anos 90, aqui no Brasil, em São Paulo, a Rádio Mundial deixou de ser uma rádio tradicional que simplesmente tocava música
e dava uma ou outra notícia para ser uma rádio holística. E ter a coragem naquele tempo de começar a falar de assuntos fora da igreja, fora da religião, de assuntos espirituais. Muita coragem. E eu deixo aqui a minha homenagem à Rádio Mundial, que teve a coragem de ter esse início. E foi uma grande desbravadora do momento holístico que vivemos hoje. Então eu considero a Rádio Mundial uma das excelências e uma das responsáveis por atingirmos neste momento a excelência da palavra terapeuta. Nós já estamos chegando num nível em que boa parte da sociedade encara a palavra terapeuta com o mesmo respeito que há 50 anos atrás se tinha pela palavra médico. Não que o médico seja desvalorizado, absolutamente, mas a palavra terapeuta começou a ser valorizada. E por quê? Porque é óbvio que nós deixamos de fazer, de pôr a mão na massa, tudo construir com as próprias mãos, porque a modernidade foi nos oferecendo equipamentos eletrônicos, etc., que facilitasse a nossa vida. A mulher antigamente tinha que limpar o pano com esfregão, hoje ela tem aspirador de pó, tem geladeira, tem batedeira de bolo, tem, enfim. Hoje tem televisão, mas além de televisão tem celular. Veio o computador, mas o celular hoje é tudo. Né? É computador, você se comunica, você telefona, nem telefona mais. Fala por WhatsApp. Então esse comportamento, essa rapidez, essa evolução tão rápida nos costumes, na maneira da pessoa viver, é que nos trouxe essa situação. Então nós tínhamos poucas informações, muito suor para construir tudo, porque tudo era feito na mão mesmo, na massa, mão na massa. E hoje, como nós não temos que usar tanta força física, temos que usar muito mais o nosso intelecto, o nosso cérebro para pensar. E nós nos tornamos uma geração de pensar, de seguir regras, de seguir passo a passo. Criamos muitos paradigmas e acabamos tendo que viver nesse regime de paradigmas. E é óbvio que, passado por uma Segunda Guerra Mundial, o nível do comportamento dos nossos avós, nossos pais e a garotada de hoje, a visão do mundo em 3 gerações modificou muito. E se perdeu um pouco os valores, principalmente os valores morais. Ah, porque a moralidade mudou? Não. É porque a humanidade passou a se permitir maiores liberdades. Acontece que nessa liberdade de expressão que foi concedida através dos tempos, a sociedade acabou exagerando em alguns conceitos. E, enfim, essa liberdade que foi dada para cada um, de fazer como quer, como pode e como tem direitos, criou uma nova realidade mental. Com isso veio a violência, veio o medo de viver nas grandes capitais, veio a droga, e o comportamento da juventude em relação aos mais velhos mudou muito. E dos mais velhos em relação à juventude mudou muito também, porque os pais têm muito medo que seus filhos não sigam o trilho correto que antigamente se seguia. Porque está muito fácil hoje e é muito barato consumir droga, ir para balada, enfim. O mundo está muito mais facilitado pela modernidade. Então os valores morais, no fim, é que ficaram deturpados. Houve um choque, porque afinal de contas são uma diferença de 30, 40 anos.
As coisas mudaram do dia para a noite, da água para o vinho. Tem um choque no comportamento do ser humano. E isso nos traz a realidade da necessidade de ser um terapeuta. O que é ser um terapeuta? Ser um terapeuta nada mais é do que você, em princípio, voltar os seus valores para dentro de si mesmo e começar a enxergar na realidade aquilo que você entende como é o melhor para você. E quando você vai buscar esses valores dentro de você, você volta às suas origens. Você volta ao espírito e não ao ser humano. Porque os valores do espírito são os mesmos de 500, de 1000 anos atrás. O homem está aqui encarnado para experimentar. E nesse experimento, na colocação que se faz, seja através da sua profissão, da família, da vivência, passar por experiências que ele possa compreender que ele, homem, é um pouco Deus. Então, se nós tínhamos uma presilha, bolotas verdadeiras, bolotas de ferro nas pernas e algemas nas mãos, atadas, pela imposição da igreja, hoje temos muito mais liberdade. Portanto, podemos nos permitir admitir a existência de terapeutas, que há poucos anos atrás não deixavam de ser místicos, pessoas com maior sensibilidade, com características um pouco diferenciadas em relação à espiritualidade sobre a média das pessoas, eram tidos como ícones, como referência. E tem aí vários ídolos, que se manifestaram, por exemplo, como Chico Xavier, que fizeram parte exatamente dessa mudança e dessa adaptação do ser humano à sua divindade. E é o que estamos atingindo, a nossa divindade. Estamos hoje na 4ª dimensão, onde o tempo é mais rápido do que o seu tempo do relógio. Você não vive mais 24 horas por dia, não. Você vive muito menos. O relógio conta 24 horas, mas qual é a sensação de tempo que você tem de um dia? Poxa, agora mesmo era 7 horas da manhã, ou 10 horas, ou meio-dia. Que horas são agora? Já está de noite. E não acontece assim todos os dias com você? Então, essa adaptação do terra a terra, de fazer na mão, pegar na mão na massa, porque não tinha como fazer diferente, e a situação de hoje, que tudo tem máquina para ser feito, só precisa usar o seu intelecto, quanto você está se considerando Deus, quanto você precisa de ajuda para entender que você é o Deus, mas com uma capacidade limitada em função dos seus paradigmas e dos seus conceitos e preconceitos. Então, ser um terapeuta é a mesma coisa que ser o pai de família, ser o líder espiritual, o líder político, religioso, mas fazer dentro das leis universais. E o que se permite hoje, que eu me permiti entender a 4ª dimensão e a 5ª dimensão, que é a nossa vida, o nosso futuro. Nós estamos aqui na 3ª, praticando para evoluir, para conseguir entender e viver na 4ª dimensão. E no momento que nós conseguimos entender e praticar nossa vida dentro da 4ª dimensão, estamos nos preparando para a 5ª e assim por diante, que é a nossa evolução espiritual. Então, ser um terapeuta é compreender a si mesmo. E é interessante que, por mais modernismo que haja nisso tudo, se você chegar à conclusão que você tiver a possibilidade de olhar aqui no fundinho do seu peito mesmo, na caixa preta do avião que está aqui dentro, que é a sua programação de vida, você vai chegar a uma conclusão muito simples, sem religiosidade, sem preconceito, sem dogmas. Entender o que um cara há 2000 anos atrás disse. Faz para o próximo o que você quer que o próximo faça para você mesmo. Ensine as pessoas a fazer para o próximo o que ela quer que seja feito para ela mesma. Isso é ser um terapeuta. Gostou desse tema, dessa visão? Se inscreve no canal, convida os amigos, dá um clique aí, vem para cá.